Vamos acompanhar agora um bate-papo muito atual com o título Novos Tempos para Novos Leitores. Emoção, leitura e arte, lidando com o mundo novo, com Lídia Ribeiro, da Mentoria Criativa, e Valdete Azevedo, do projeto Ser Criança. Estamos na FLIR com uma oportunidade rica e valiosa de sorrirmos, de rirmos e de aprendermos bastante através da leitura e através dos livros. Estamos trocando experiências, validando pessoas, encontrando emoção e principalmente casos e belas conversas. E eu tenho aqui a Valdete comigo, nós vamos trocar belas palavras. Valdete tem desenvolvido projetos fantásticos ligados à infância, um processo rico e maravilhoso, onde que essa criança lê, aprende e empreende sentimentos e valores nos dias atuais tão essenciais. Em meio a essa pandemia, a FLIR vem trazer a tecnologia e seus impactos. Que importância valiosa para nós sabermos que nós podemos estar juntos, vinculados e próximos, mesmo em tempos de isolamento social. E com isso, o livro se torna o nosso melhor companheiro, para que a gente possa experienciar, sentir e gostar de ler. Vou agora falar com a Valdete. Tivemos oportunidades, experiências maravilhosas anos atrás. E hoje nós estamos nos encontrando aqui. O que é a FLIR e o que era a leitura para você nesses projetos que você tem desenvolvido? Bem, acompanhei a FLIR desde o seu primeiro ano, porque tenho uma grande admiração por essas meninas que trouxeram a FLIR, essa feira de livro para Resende, que eu sempre achei muito essencial, era isso que eu queria dizer, essencial. Tem que trazer livro. Não adianta eu querer que o menino leia se eu não dou a ele um livro ou a oportunidade dele ter um livro nas mãos, né? Se eu não levo ele numa biblioteca, se eu não levo ele numa feira do livro, se eu não levo numa loja, numa livraria, como é que eu vou querer que esse menino seja leitor? Então, eu acho que a FLIR veio exatamente para trazer essa oportunidade, para inserir essa sociedade, e com a minha visão, né, que sou defensora da primeira infância, que eu acredito muito que a leitura tem que começar na primeira infância, que eu acho que você só adquire esse prazer, esse gosto, através dessa magia da contação da história, do manuseio do livro, do objeto livro, né? Que ele passa a ser um brinquedo para a criança, é uma coisa mágica. Então, é importantíssimo o papel da FLIR, seja virtual, como está acontecendo agora, né? Ou presencial. O que a gente não pode deixar é de fazer. Porque, nesse momento, como você disse, o livro é o nosso companheiro. Isso. E é de suma importância a gente reavivar isso. A emoção de uma leitura, a imaginação, o imaginário infantil traz oportunidades fantásticas para a criança. Sejam em projetos envolvendo livros, a gente tem empresas que desenvolvem e estão desenvolvendo projetos voltados para a leitura em sites. Desenvolvimento de atividades dentro do Instagram ou pelo Facebook. A rede se tornou uma rede onde ler, compreender e escrever através de obras literárias fornecem subsídios para que a pessoa se aprimore. E a sabedoria vem desse conhecimento, vem desse partilhar, igual nós estamos fazendo aqui. E uma das coisas essenciais hoje é a gente contar histórias. Você colocou a importância da contação. O que você relata para a gente, as experiências que você viveu? Esse contar, essa contação de história, qual o papel dessa ação criativa para crianças e adolescentes no mundo atual? Lídia, é fundamental. Eu digo para os pais, eu tenho pedido aos pais que conte história para os seus filhos. Eu sei que a gente está vivendo um momento maluco, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo chega cansado, exausto, mas nós temos que tirar uns 10 minutinhos para dar atenção para o filho e contar uma história. Conte uma história, aquela que teu pai te contou, que a sua avó te contou, ou conte uma história de um livro, né? Traga o livro para a cama, leia com a criança, é tirar uns minutinhos. Gente, isso é essencial, é vital. Isso é trazer essa parte emocional, essa relação que é o meu pai, a minha mãe que me contou. São memórias afetivas que você leva para o resto da tua vida.
E, às vezes, a gente perde essa oportunidade, né? A oportunidade de estar ao lado da criança e oferecendo a ela uma atividade simples, como uma contação de história. Eu Isso. tenho percebido nesses meus caminhar, como você disse, a gente tem feito a feira não só mais aqui, né, na região, mas a gente tem saído para outras cidades, esse despertar Tá. na sociedade. Tanto que eles perguntam assim: vocês vão estar aqui semana que vem? Então, a feira acontece, desculpa, o projeto Leitura do Direto. Parque acontece no sábado de manhã, Sim, porque a gente quer trazer o pai para ler junto. E a sim. coisa é tão mágica, Lídia, que quando você olha para o parque, o balanço está parado, não tem ninguém no escorrega, não tem ninguém em nenhum brinquedo. Estão todas as crianças e famílias e pais em torno da gente na contação e na leitura de Ora, história, que a gente chama de roda de história. roda de E história. eu digo, então, que é mágico, porque, de repente, parece que todo mundo é contagiado, sabe? E aí tem Sim, a roda da leitura, cada um passa a mão no livro e vai sentar nos bancos das praças, lendo para o seu filho, lendo para os seus netos. Então, eu imagino a riqueza desse momento, né? desse Que ele momento. leva para casa um livro, ele tem o direito de escolher um livro e levar para casa. E quando E você vê, Lídia, é um quantas vezes a encantamento. criança diz assim, ele fala assim, sabe o quê? Posso levar um para o meu irmão ou para o Sim. meu amigo que não pôde vir? Olha, olha que coisa mais rica. Você imaginar, uma criança está pedindo um livro. Ela não é doce, não é brinquedo. Ela está pedindo um livro para levar para o irmão ou para o colega. Não é Mágico. E dessa forma a gente vai conquistando mais e mais crianças que se formam leitoras desde cedo. Né? O leitor que começa cedo, ele aprimora isso, chega à universidade com uma consciência em relação à leitura muito maior. E a gente sabe da importância desse ler e desse interpretar no cotidiano, não só da infância, mas também do acadêmico da universidade. E é de suma importância que a gente valorize isso em termos de aprendizado humano. Eu vou te propor uma coisa agora. Vou te apresentar uma menina que tem um nome diferente, que é uma menina do coração. E vamos nós duas criarmos uma história aqui. Você topa? Eu começo aqui, você continue aí e a gente vai. É um desafio. E não é a magia do texto e da literatura alcançando a alma das pessoas, seja aqui ou seja ali, que estão nos vendo. Então, a menina do coração, ela tem uma expressão diferenciada na face. Por quê? Porque ela acredita que as pessoas possuem dons, competências, habilidades, ainda mais hoje que falamos tanto de habilidades socioemocionais, da importância da gente contar histórias, de trazer personagens vivos de experiência. Não só as minhas experiências, mas também como as suas, dos seus filhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas. E essa história, ela é narrada, vivida e experienciada por uma pessoa que parece pequena, mas tem história, tem conhecimento e tem vida. E aí eu começo aqui e você continua aí. E no final a gente faz um desenlace de uma experiência gratificante para todos os nossos ouvintes da FLIR. Porque nada mais precioso do que a gente poder romper as fronteiras com a tecnologia e aproximar pessoas da literatura através da nossa fala, da nossa linguagem, da nossa expressão. Que coisa mais rica que isso, a gente poder sair daqui e viajar o mundo num instante, podendo fazer e dar voz, não só a FLIR, mas as experiências das pessoas, como a boneca, como o parque, como a criança, como os autores, como os livros. É de suma importância que a gente resgate isso. Mesmo em tempos onde há isolamento, sofrimento e angústia, que a gente possa reavivar experiências, como Menina do Coração. Então vamos começar? Começamos daqui. Menina do Coração é uma menina, com os olhos amendoados, um coração na face, uma expressão de alegria. Certo dia, ela foi passear no parque e lá encontrou alguns amiguinhos. Chamou um por um para brincar com ela, mas, na verdade, o que ela queria era brincar com os livros. E os coleguinhas queriam brincar de brinquedos, mas ela convenceu um por um quando ela começou a ler um dos livros e as crianças se aproximaram.
E dessa aproximação aconteceu algo mágico. As crianças viram um livro diferente, um livro que tinha som. Parecia estranho, mas as crianças ficaram encantadas, porque ali batia um sonzinho delicado, diferente, parecendo um coração. Mas não era, era algo mais diferente ainda. O que era esse algo diferente, Valdete? Era a respiração. Ele estava tão emocionado que ele ouvia a própria respiração. O ventinho que saía e voltava. E ele começou a imaginar dentro do que acontecia quando ele ia para a fazenda, na casa do vovô, que ele encontrava peninha de galinha voando. E ele soprava essa peninha e ela ia para o céu. E ele começou a perceber que a respiração dele trazia essa coisa, essa lembrança gostosa. E ficou ali, pensando o que ele poderia fazer. Com muita saudade daquela época dele bebê ou menininho pequeno que passeava na casa dos avós. E dessa lembrança saudosa, desse carinho amigo, a emoção toca, a experiência fica, os olhos se iluminam, porque não está só na personagem, está na pessoa. As pessoas que acreditam que a literatura é essencial para o aprendizado, ela começa a descobrir que existe um algo mais. Não só casos, não só experiências, mas histórias. Histórias que se multiplicam, como a nossa aqui hoje na FLIR. A importância da gente valorizar esse trocar, esse conversar e esse sentir. Porque desse sorriso que está do lado de lá, de outro lado, bem lá, tem um outro sorriso aqui, que também sorri, que se atrapalha com o microfone e descobre que como que é especial a infância, que traduz pureza, e a fase adulta, que nos mostra a experiência, que nós podemos viver das duas formas, com inocência e experiência num mundo tão conturbado. E o que fica dessa experiência é o vínculo, a emoção, a arte e a criatividade. E nesse sentido, eu te pergunto, Valdete, o que fica para nós dessa FLIR que está chegando aos ouvidos das pessoas, aos olhos das pessoas? Talvez eles não possam nos tocar, mas as mensagens vão ficar, as experiências vão ser vividas. Os olhos das pessoas vão entrar em contato com esse novo mundo da tecnologia, através de um novo olhar, de uma nova experiência. E essa experiência, para nós, o que é para você hoje conversar aqui? É emoção, né, Lídia? O que a gente traz nesse momento é recordações, memórias boas da infância, dos meus netos hoje, dos meus filhos. Hoje, os presentes para eles são livros, em todas as ocasiões eu procuro dar sempre um livro, que gostaria muito que eles se transformassem em adultos leitores, mas eu queria deixar uma coisa aqui que eu defendo como educadora e professora, de que a criança é um ser holístico, né? Ela é um todo, e que a gente não pode pensar só nessa parte intelectual e na parte cognitiva, e que nós temos que pensar exatamente isso que a gente está falando aqui. Nós somos um corpo, nós somos emoção. Emoção, nós temos emoção. E aonde não há essa emoção, nessa relação, né, de adulto-criança, não existe um vínculo de amor, de afeto, a aprendizagem se torna mais difícil para aquela criança. Então, esse carinho, essa dedicação, a forma que você chega para uma criança para contar uma história, despertar nela essa vontade de ler, porque ela quer ler a partir do momento que você está lendo, e que ela sabe que aquela história linda está saindo daquele livro. Tanto que ela começa a fazer uma leitura mesmo sem saber ler, né? Ela é capaz de ler as figuras e as gravuras e contar uma linda história com início, meio e fim. E então, nós temos que ouvir mais as crianças. Isso. A gente tem que pensar que a nossa escuta tem que estar mais afinada para que a gente possa ouvir a nossa criança. Isso.
Adorei. Ai, também. É especial, não é? A gente está deixando uma mensagem, deixando um recado para que as pessoas possam partilhar esses momentos riquíssimos, onde as pessoas vão falar mais, mas nós vamos ouvir a experiência de cada um. E nesse sentido, a FLIR vem este ano trazer para as pessoas emoção, conhecimento, sabedoria e tecnologia. Porque nessa história que nós começamos a contar, não fica aqui. Você tem os seus projetos que você vai desenvolver e a gente tem os nossos projetos também aqui, o Conversas na Biblioteca, acessos a escolas, a projetos diferenciados. Vamos juntar forças para que essa experiência valide não só o trabalho da FLIR, mas de cada pessoa que acredita, que conhece e nasce sabendo que o livro é uma porta aberta para o imaginário infantil e para os saberes futuros da vida e da experiência. Agradeço a você pelo carinho, pela atenção, por esse abraço com os olhos, não é? Por essa amizade querida e que a gente possa trilhar outros caminhos, não é? Além da FLIR, trazendo aqui esse ano essa oportunidade magnífica de sermos as pessoas que partilham experiências e se comunicam através das histórias. Muito grata. Obrigada, Lídia. Isso aí, que a gente desperte essa vontade, esse desejo do adulto de contar mais histórias para as crianças. Sim. E é importantíssimo que o adulto proporcione a essa criança esses momentos ricos. Não tem outro jeito. É os pais, a família que tem que proporcionar este momento. Isso. Obrigada. De nada, foi um prazer. E agradecemos a vocês por nos ouvirem e prestigiar mais uma vez a FLIR neste ano. Obrigada.